esse trabalho. Manifestações da vida celeste, onde estará abordando também sublime e gloriosa espiritualidade, o amor universal, preparação espiritual do orbe para a vida em novas bases, a vinda do Senhor, lição imortal de amor e redenção. Quem estará falando para nós hoje, como vocês já sabem, Wagner Gomes. Vamos passar a palavra para ele. Alô? Desculpa, eu vou ter que ficar aqui por causa da... Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria imensa retornar a este encontro fraterno, de tão grata memória, a todos nós que partilhamos aqui com grandes companheiros, um encontro nascido do idealismo, do amor à doutrina e ao Evangelho, em sua 22ª edição. São 22 anos de semeadura que nós vamos contando nos caminhos da nossa experiência evolutiva. Agradecendo a Deus, a Jesus, o Mestre amado, aos bons espíritos e de uma forma muito carinhosa a todos vocês. Nós agradecemos até fazendo coro com a casa, com os organizadores do evento, porque nós sabemos que muitas pessoas usam esse encontro para esse momento de revivescência daquilo que muitas vezes a gente não pode ter de novo, daquilo que a gente viveu com outras pessoas, em outras condições, e que a gente procura preservar no escrínio do sentimento como algo muito precioso e estimulador para as nossas lutas de cada dia. Então nós, nesse introito do trabalho, neste primeiro dia do encontro, a gente aqui saúda os grandes corações que idealizaram e trabalharam para que isso fosse uma realidade entre nós. Queridos corações que do plano espiritual nos acompanham, e com certeza vibram conosco dentro dessa expansão de consciência, para que o amor se aninhe de vez em nossos corações. Que Deus abençoe a todos, encarnados, nós e os desencarnados que nos apoiam. Nós temos uma caminhada nestes dias em que o Carnaval nos enseja o encontro. E iniciaremos hoje, dentro daquilo que foi dito pelo nosso irmão, procurando adentrar a essência da proposta. No nosso meio espírita, nós vamos encontrar uma redefinição dos temas da vida. Durante muito tempo nós caminhamos dentro das percepções que nos são peculiares, criamos caminhos filosóficos, inauguramos a ciência, que ainda é primária no nosso orbe, tendo em vista o que nos espera no futuro, e nos mantivemos místicos, expectantes nas religiões que expressaram, em cada época, a nossa capacidade de reverenciar o Todo-Poderoso. E para isso criamos os nossos nichos de adoração, as nossas possibilidades de adoração externa, e isso tudo foi muito útil. Quando a doutrina dos Espíritos nos descortina a razão, o esclarecimento indispensável, nós entendemos que essa razão vem coroar um trabalho feito empiricamente, um trabalho que diz respeito à descoberta. Nós observamos, por exemplo, numa simbologia singela, a água que brota da fonte
e vai procurando caminhos. Então ela contorna pedra, ela, dentro do que a lei de gravidade determina, ela vai percorrendo e segue para os mares, os oceanos. Nós temos também, da mesma forma, as plantas que buscam a luz e, por mais criamos obstáculos no seu desenvolvimento, ela vai procurar exatamente as frestas que revelam a luz do sol. E nós temos todo um trabalho dentro dessa linha de desdobrar a nossa capacidade anímica nos planos da inteligência, da percepção das coisas, da nomeação das coisas, porque nós temos que dar nome às coisas, entendê-las ao nosso modo. Nós caminhamos por muito tempo procurando catalogar, codificar, tanto quanto possível, tudo aquilo que nos dizia respeito. Hoje nós dialogamos uns com os outros e nós costumamos dizer assim: você não sabe o que é isso, porque você não viveu. Por que a gente diz isso? Porque a criatura só tem autoridade dentro de um tema depois que ela se submete. Quando ela se submete. Então, uma pessoa que vive uma enfermidade, que vive a perda de um ente querido, uma pessoa que vive uma relação tumultuosa, uma pessoa que passa por revés financeiro, que conhece a miséria, que conhece a pobreza, que conhece a riqueza, que conhece a cultura, que armazena títulos, que fala muitas línguas. O espírito Militão Pacheco, numa das obras que são até esquecidas, de Chico Xavier, ele vai falar que nós conhecemos, através do processo da reencarnação, inúmeros idiomas. Vivemos nos climas mais variados da Terra. Conhecemos estruturas organizacionais para todo gosto. Então, nós temos somado muitos valores através das reencarnações, que se tornam uma espécie de síntese no íntimo da nossa estrutura anímica. E nós temos isso por intuição. Quando uma criança desponta, mostrando-se artista de escola, sem nunca ter frequentado uma escola, aquilo não é um dom gratuito, como se costuma conceber na mentalidade materialista da Terra, mesmo dentro de círculos religiosos viciados. Mas aquilo é uma construção do tempo. A sabedoria é a legitimação pelo tempo dos conhecimentos que se fundem e se refundem através desses meios reencarnatórios que nós vamos estudando na doutrina espírita. Então, nós precisamos, no espiritismo, definir as coisas. A primeira grande necessidade do homem é essa definição, ou redefinição das coisas. O espiritismo ressurge porque, segundo Allan Kardec, ele sempre existiu, mas como doutrina organizada, como postulados, como codificação, ele é novo. Mas ele sempre existiu, porque ele diz respeito às leis universais. É o conjunto dessas leis, numa ordenação que orquestra a vida em todas as suas instâncias, em todas as suas manifestações, deixando patente a lei de justiça, que é um primeiro toque do amor de Deus para a nossa mentalidade ainda acanhada, para que possamos, dentro da concepção da lei de justiça, nos estruturar, formar, dentro de uma proposição até alegórica do Antigo Testamento, a arca, que é a casa mental. E dentro de uma ordenação ímpar, que expressa o homem integral, laborar as forças e os recursos disponíveis, seja aqueles nomeados de retaguarda, no subconsciente, seja a proposta atual, que só existe porque a gente está assentado sobre o subconsciente, temos ele de base alicerce, e naturalmente recebendo do superconsciente, que é o que podemos enxergar e ouvir, ver e ouvir, os olhos de ver e ouvidos de ouvir do futuro, para metabolizar e tornar pão, ou seja, nutriente, fazer luz,
que é libertar-se. Então nós começamos uma maratona de forma inconsciente. E a inconsciência foi sendo vencida a cada etapa que a luz decorrente dos processos comuns na lida com a matéria encerraram princípios morais. O que liberta a criatura, o que liberta a alma, o espírito, é só uma coisa: a moral decorrente dos processos. Nada mais. Tudo é relativo, tudo da matéria é relativo. Então nós vamos conceber Deus, a sua criação, vamos lidar com a proposição de Jesus a partir da somatória de valores morais adquiridos ou regimentados no tempo. Uma reencarnação é insuficiente, 2 insuficientes, 3 insuficientes. Mas uma gama de reencarnações autoriza a mente a perceber. Porque desenvolve ou desabotoa os processos do sentimento que fixam os valores da moral. Os valores da moral são filtrados pela razão, mas seu ambiente é o sentimento, por excelência. Por isso que ciências, a gente diz que é intelectualidade. E não está errado. São os processos da inteligência dentro de um plano de cerebração. Nós costumamos aí fazer umas equações de cálculo racionais. Mas todo o processo de vida essencial, de impregnação, de magnetismo de vida, isso é apanágio do sentimento. Se não desenvolver os recursos do sentimento pelo aspecto moral da vida, revelado pelas circunstâncias, não consegue saber o que é viver. Então tem muita gente que traz equações, mas muitas vezes eivadas do mau humor, do pessimismo, da ideia de destruição. Por isso, para muitos, o suicídio é solução. Por isso, para muitos, os homicídios funcionam como solução. Por isso, para muitos, os abortos, os crimes de lesa patrimônio, lesa humanidade, eles funcionam por salvaguarda de interesses pessoais e muito relativos. Isso tudo diz respeito à profunda ignorância do ser sobre si mesmo e sobre o universo divino. Então, quando nós citamos essa escalada, o Espiritismo chega no mundo com um papel extraordinário. Ele tem que redefinir as coisas. E quando a gente diz redefinir, é algo que a própria comunidade espírita muitas vezes não conseguiu perceber. O Espiritismo não é a máxima expressão da revelação divina, porque a máxima expressão é o que Jesus viveu. Mas ele é meio, porque sem ele você não consegue compreender aquilo. Então ele tem um papel de definição e de redefinição das coisas. Nós somos herdeiros do empirismo, das nossas iniciativas por conta própria, do aprendizado por necessidade. A necessidade nos impeliu à construção, à busca, ao aprendizado. E foi assim que a gente acasalou, e foi assim que a gente agregou, e foi assim que a gente construiu casa, e foi assim que a gente construiu uma vida social, e foi assim que a gente construiu uma linguagem, e foi assim que a gente construiu um sistema educacional, um sistema econômico. Só que nós estamos vítimas deles, dos sistemas, porque eles são relativos. Sem o conhecimento daquilo que é muito maior e que vige no universo, porque a Terra é um estágio acanhado, é um planeta que desaparece perto dos sistemas de mundos que existem na amplidão. A própria ciência chega a essa conclusão. Não é algo filosófico impreciso, como muitas vezes nós trabalhamos no passado com o espiritualismo. O espiritualismo concebia, mas não conseguia comprovar. Enunciava e trazia, às vezes com muito acerto, às vezes com excessiva mística, às vezes muito impressivo. Como, por exemplo, hoje falar de 500 vidas de um indivíduo. Isso é aberração. Então a gente tem na história do espiritualismo esse tipo de aberração. Tipos de crença que são incompatíveis com a modernidade, com a evolução dos tempos. Então a gente vê uma Índia periclitando, a gente vê, por exemplo, o ambiente indiano, porque os hindus não estão lá.
os povos ou as almas que habitam aquela região, toda ela cristalizada em torno de crenças, e crenças que não foram atualizadas, renovadas, irrigadas, elas se tornaram o quê? Um bloco de cegueira, embora o exercício que muitos experimentem ali naquele ciclo. Mas o que se observa hoje? Que é fato decorrente de pesquisa. O processo evangelizante do Ocidente chegando, dentro das linhas protestantes principalmente, e espremendo a cultura e a crença deles, para que eles comprem a ideia do Deus que dá dinheiro, que dá vida boa, ou seja, da religião materialista do Ocidente. Estão cedem, de modo que as tradições antigas já quase não existem. Crenças como a reencarnação passam por processos considerados ilógicos e irracionais. Crendices. Então nós começamos a perceber que o mundo, embora visitado por revelações, por grandes mestres, principalmente no nascedouro das civilizações, quando eles marcaram toda uma trajetória evolutiva desses seres, elas precisam de uma atualização. E quando a gente diz atualização, não é destruir o essencial do que foi ensinado, mas é exatamente viabilizar esse essencial para que a razão hoje, filtrando dentro de uma linha de lógica, pudesse encontrar caminhos libertadores. Porque as crenças que impregnaram no passado, como por exemplo, o temor, que é o berço da fé, como define Emmanuel com muita propriedade, a criatura precisou do temor para poder se organizar. Em se organizando, ela se emancipa, porque a própria experiência dela em novas bases organizadas faculta-lhe uma visão mais dilatada de novos panoramas. O processo evolutivo é intrincado, mas ao mesmo tempo lógico e simples. É intrincado porque nada se perde. Aquilo que Lavoisier determinou, ou enunciou filosoficamente. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Existe um sistema nas linhas de pesquisa, de estudo acadêmico, que são chamados de... fugiu a palavra. Mas ele diz respeito, daqui a pouco volta, sistemas complexos. Ele diz o seguinte, que as bases consideradas sãs, elas são abaladas. Mas o abalamento delas faculta uma nova ordem de organização. A ideia é essa. E isso é muito interessante, porque ao analisar isso, eles estão reconhecendo a força da vida reordenando tudo, em bases de justiça e de promoção. Quem fica o tempo inteiro se lançando ao pessimismo, não abriu a mente para entender que a vida é organizada. Por mais o aparente caos, por mais a saturação que tudo que existe hoje estabelece em nós. Sem saturação, não existe o quê? Desertificação. A desertificação, a falta de vida, é que faz o indivíduo meditar e, a partir das experiências somadas, procurar uma terra nova. A terra prometida, a Canaã. Tudo tem uma simbologia, tudo tem um circuito, tudo tem ciclo. E nós não podemos violentar. Não se violenta consciência alguma, porque Deus usa o tempo, não a violência, como Emmanuel nos ensina. Então nós vamos entendendo essas coisas, e é preciso considerar que o Espiritismo veio definir as coisas. Quando nós perlustramos com seriedade e continuidade a obra da codificação, conjugando principalmente com a obra revelada por Chico Xavier, sem desconsiderar os clássicos do Espiritismo, sem desconsiderar uma Dona Ivone Pereira, mas especificamente o médium genuinamente revelador, que foi Chico Xavier, nós vamos entender o entrosamento das informações. E entendendo o entrosamento dessas informações, nós começamos a conceber a ordem do universo.
essa conjugação que a gente logra no Espiritismo nos faculta fazer uma releitura de todas as propostas filosóficas. Porque a partir desse âmago que é revelado, preste atenção no que eu acabei de dizer, a partir desse âmago, doutrina espírita séria, com Kardec, com os clássicos, com Chico, não se perde a exterioridade e volteios. Deu ideia? Vamos registrar isso. Espiritismo revela a essência, não se perde em formas. Apanhada essa essencialidade, cria-se uma mentalidade discernida. Fundamenta-se a verdade naquilo que é essencial. E o indivíduo passa a fazer uma leitura de todas as obras, conseguindo tirar a casca, que é toda formalidade, que é toda mística, daquilo que encaixa, que faz sentido. A gente diz assim, a coisa é universal. Se não for dessa forma, aí nós vamos começar, eu sou Baldista, eu sou Blavatsky, eu sou Kierkegaard, eu sou... Entenderam? Começamos a criar fileiras passionais, sem entender que cada um deu o que tinha em sua época, mas ninguém foi supremo, só Jesus. Absoluto, só Jesus. No plano da relatividade, tudo serve. Então, definições são bases. Eu preciso definir. Por que eu vou estudar a codificação? Se eu cheguei no Espiritismo, eu sou oriundo de religiões ou de informações outras, peraí, isso aqui fala uma língua que faz sentido para mim. Houve ali uma conexão, tocou, houve um toque. Esse toque é revelador. Ele está me tirando de uma posição que geralmente é acomodada e de repetição, mera repetição. Repetição religiosa, de concepções, de buscas, de realizações, né? Ele me tirou disso e eu estou vislumbrando algo novo. Eu não consigo definir, mas aquilo me deu um toque. Esse toque é uma abertura. Quem aproveita, vai longe. É como se ele estivesse encerrado numa prisão ou numa caverna e ele diz assim, abriu-se um orifício. Dá para eu passar. Porque o que está passando ali não é o corpo. O que está passando ali é minha sonda de investigação. É a habilidade da mente que pertence ao espírito. Estou falando de cérebro, não é mente. A mente é do espírito. Então, naturalmente, ela se projeta no lugar que ela está. Estou aqui com pai, mãe, marido, esposa, filho, parente, amigos, grupo espírita, sei lá. Trabalho, luta nesse mundo. Mas a sonda vai. A sonda foi, ela colhe. Eu permiti, porque eu estou atento. Os espíritos dizem assim, como se pode conceber o espírito? Pelo pensamento. Nós podemos entrar no âmago de tudo, pelo pensamento. Eu posso não saber explicar. Quem conviveu com Honório, tinha dia que ele fazia um trabalho e ao final já falava assim, só nossa, eu fui longe, hein? Tinha um companheiro que brincava e falava assim, só nossa, hoje foi para o 4º andar. Aí ele falava assim com a gente, até eu aprendi hoje. Porque não tem limite, gente. Deus não dá o espírito por medida. Achar que uma pessoa é supra-sumo é tirar de Deus as suas prerrogativas. Nós somos instrumentos, espelhos refletores. A mente é o espelho da vida em toda parte. Emmanuel. Somos refletores. Então ele reconhecia, até eu aprendi hoje. Tem coisa nova aí para nós. É bonito, porque é o sábio que sabe colher. Trabalha o que já tem para se capacitar a ter mais. Não é assim? Tem gente que acha que é cruzando o braço. E fica aí na murquerela, como diz o
o nosso companheiro Manuel Alves, né? As murmurações, lamentações, queixas, reclamações. Nós somos viciados nisso. Por que acomodação? Menor esforço. Aquilo que o brasileiro adora. Vamos dar um jeitinho. Esse jeitinho joga a gente num brau. Então, abaixa o jeitinho brasileiro. Vamos ser corretos. Porque quem não cumpre lei não se capacita. Porque a lei é a iniciação da criatura no divino. Como é que ela vai fugir disso? Eu vou fugir da iniciação no divino para ficar no mundo material, comendo com os porcos, como o filho pródigo? É isso? Então, nós temos que refletir. Dentro dessa linha de abordagem, o Espiritismo traz o âmago, a essência das coisas, delineia aquilo que não pode expressar em língua material, que é o espírito, princípio inteligente do universo. Qual definição se pode dar dos espíritos? São seres inteligentes que povoam o universo fora do mundo material. Princípio inteligente, na 23, seres inteligentes, na 76, do Livro dos Espíritos. Como é que é isso? Diferença. Ele está falando globalmente. O princípio espiritual, lá ele está falando do ser que pensa e sente. Já não é mais, ele não está se referindo ao princípio, ele está se referindo à individualidade, que pensa e sente. Há diferença? Há. Então a doutrina espírita, embora ela não consiga dar à criatura uma concepção de espírito, ela aborda de uma forma essencial para que ela possa começar a pesquisar e sentir. Porque se não sentir, não tem jeito. A gente vira e fala assim, sei por quê, vou todo dia no centro, mas repito os mesmos hábitos quando sou cutucado nisso. Como é que explica? Não interiorizou. Nós vamos ver isso aqui. Então nós preparamos uma série de slides aqui, nos atendo ao Livro dos Espíritos, e na segunda parte, a um texto, a uma epístola, contida no Novo Testamento, para a gente poder fazer essa reflexão. Mas sem definição, não conseguimos falar essa língua. Vem por intuição. Mas nós estamos num tempo de maturidade espiritual. Se não para todos, para grupos. Porque a maioria, segundo André Luiz, numa entrevista que ele deu em 64, através do Chico e do Valdo, em Uberaba, nessa entrevista o André Luiz diz assim, a maioria dos seres racionais ainda permanece, suas mentes permanecem no campo da primitividade. Então olhar para o globo e falar assim, por que o povo não acorda? É utopia. Porque ainda estão na fase da sensação. O animal vive de sensação. Eles podem ter aqueles lampejos de iniciação espiritual, que é o papel daqueles que devem obrar didaticamente, criando referenciais. Capítulo Sugestão do livro Pensamento e Vida. Como é que funciona a evolução? Como é que a gente ajuda o outro? Só na base da sugestão. Está lá. É um estudo do Emmanuel. Quando nós começamos a compreender que sugestionar é um universo, porque tudo é gravitação. Então, o elemento está gravitando, embora o passo dure pó na Terra, fazendo poeira, ele está gravitando. A mente dele, o sentimento dele está gravitando em torno dos meus passos. E vice-versa. Somos mundos que gravitam uns em torno dos outros. E permutamos algo de vida. Nós não podemos precisar o quê? Um olha para o outro e sente atração sexual. Pode até não ficar. Mas, né? Fez uma carinha. O outro olha, viu beleza. Sem componente sexual. Que traço lindo.
vai para o campo da estesia, mas é tão sublime aquele traço do rosto, do cabelo, da forma, mas não levou para outra área. O outro admira a capacidade intelectual. Como é que ele consegue? O outro pode sentir-se imensamente bem. Eu não sei o que é, dá vontade de ficar perto. Não precisa de abrir a boca, nem olhar, nada, ficar perto. Gravitação, gente. O foco de interesse é variadíssimo. Variadíssimo. Então nós estamos sempre permutando. Porque nós somos um universo em termos de aquisições. Dizer que a gente é menino, você não pode pintar. Menino, você não pode dançar. Menino, você não pode escrever. Menino, você não pode ficar em pé. É loucura. É loucura. Nós estamos saindo de um sistema arcaico, quebrando ele, para a gente poder adentrar um em que as pessoas podem se movimentar segundo a sua natureza, dentro de um plano ético, moral. Nós, outro dia, ouvimos de um psiquiatra, numa entrevista, uma definição muito bonita. Ele disse assim: ética é o como fazer. A ética é o como fazer. Achei muito bonito o pensamento dele. É o como. Então, nós sabemos espiritualmente que o como é que dá o tom. Vamos nos recordar do trabalhador da última hora, a parábola. Ele trabalhou 1 hora só, mas foi o como, não foi? Que deu ele o mesmo salário? Foi o como. Então a gente diz assim, mas o fulano, né, o Chico, começou a impregnação da mediunidade dele lá no Egito. Lá ele foi marcado. Que era uma figura feminina na época, está no livro Semiramis, para quem quiser conhecer. A história do Chico lá. Com grandes vultos do espiritismo de sua época. Estavam lá. O livro Semiramis foi escrito por Camilo Chaves exatamente porque o Camilo Chaves tinha reminiscências da época. Aconteceu na Mesopotâmia, no Egito, né? Em outras regiões lá do mundo antigo. Mas estava lá o Chico, estava lá Emmanuel, estava lá Arnaldo Rocha, Meimei, estava Neném, estava Romanelli. Então a turma toda estava lá. Eu não estava não. Eu era o camelo. Eu transportava as autoridades. E aí, esses elementos se reuniram. Sabe como é que o Camilo Chaves revelou isso para o Chico? Isso é uma coisa bonita de se contar. Tesouros, né? O Camilo Chaves pediu, desencarnou, o livro estava pronto, mas ele não pôde fazer a reunião que ele queria com os amigos daquela época. Porque o Chico ajudou. Quando ele tinha dúvida nas reminiscências, o Chico ajudou. Que o Chico era uma fonte, né? Tinha acesso fácil ao passado. Então ele desencarnou e pediu ao Chico para ser médium dele, numa reunião que aconteceu aqui em Belo Horizonte, na casa da dona Neném Aluoto, amiga de Chico, e ele chamava dona Neném Aluoto por outro nome, porque ele tinha memória da vida delas. Na Espanha, em Barcelona, chamava ela de Yolanda. Era uma das 3 amigas. A outra foi a Ida Farsanello, que fez um retrato das 3 dançando juntas. A história é bonita. Viver em Barcelona. Chico descrevia Barcelona sem ter ido lá. Em Pedro Leopoldo ele descrevia, falava nome de rua, falava quem morava. Muita gente que vinha da Espanha ficava assombrado com Chico. E Divaldo Franco foi testemunha. Porque ele explicou para o Divaldo essas coisas todas. Antes da transformação de Barcelona, depois que fizeram uma Olimpíada lá. Aí realmente mudaram a feição da cidade. Mas o Chico descrevia a cidade inteira, como se fosse a mão dele. Então, nessa reunião, o Chico consegue. Só o Romanelli que não foi. Dos 11 que ele requisitou. E foram esses 10 elementos que tinham a ver com essa história. E através do Chico, incorporado, o grande Camilo Chaves explica para o pessoal que o relato do livro era o passado deles.
e explica para cada um quem era. E ficou na tradição da nossa história espírita, mostrando porque a grande Semíramis era a guia espiritual do Camilo Chaves. Ela se manifestava no grupo mediúnico dele como uma preta velha chamada Irmã Ritinha. Tem gente que sabe disso. Era guia espiritual de grande elevação. Foi aquela mulher que dominou lá, antes de Alexandre o Grande. Ela fez e aconteceu, muito antes dele. E aí a gente vai perceber que esse espírito se converteu e sublimou-se aqui, no nosso ambiente, como uma escrava. E se tornou a mentora do Camilo Chaves, que estava na época, que era o seu grande amor. História bonita. Então nós começamos a fazer uma reflexão sobre, mas o Chico tem isso tudo. Mas o Camilo Chaves, Cícero Pereira, não sei mais quem, tem essa trajetória toda. Mas o que importa não é a longevidade, é a intensidade. Porque, olha, gente, Saulo viveu 30 anos, Paulo viveu 30, sofrendo tudo que sofreu por amor a Jesus. Mas vamos lembrar aqui, muito pior do que Saulo, não era a Maria de Magdala? E Maria de Magdala sai da vida direto para os braços de Jesus, depois de uma lepra, de cuidar de leprosos. Dá o que pensar. Ela foi a mensageira da ressurreição. Então o Emmanuel costuma dizer que nem Saulo se violentou tanto quanto Maria de Magdala. Para a gente poder entender que não é porque o fulano teve no Egito, teve na Mesopotâmia, teve, não importa onde, na Índia. Às vezes teve, volta e fica com uma bobajada de mística que só atrasa a evolução do companheiro. Tem muita gente que fica desviado. Vem para rever, para atualizar e volta para a mística. E aí, cristalizou, os espirituais falam, cristalizou de novo. Voltou lá de novo. Não sei como é que nós vamos tirar de lá. Já mudamos de clima, já mudamos de língua, já mudamos de condição financeira, mas a mente está presa. Porque foi impregnada e está presa. Então, para quem tem uma visão evolutiva, olha e fala assim, você está falando isso que está acontecendo lá na Índia? Que beleza. Estão quebrando padrões. E o que é evolução se não quebrar padrões? A gente está assistindo um monte de gente com martelo, destruindo. Não é? Simbolicamente falando. Tem uma turminha aí que, se alguém tem dúvida que veio do umbral, eu não tenho. A gente não cansa de dizer que foi avisado. O Arnaldo nos contava os relatos e as informações que vinham dos espíritos e do Chico sobre a década de 50 para 60 em diante. Não dá para iludir. Não dá para iludir. Cidades espirituais perturbadas inteiras vindo em direção da crosta. Muitos reencarnam, muitos ficam desencarnados. E aí viram parceria, né? Vira uma parceria. Um conjuga com o outro. Aí você fala assim, qual é o seu nome? Ele fala, Legião. Falou, Jesus ensinou antes. Porque não é um só. Então a gente olha essa modernidade aí e lembra do irmão X. É tão moderno e cresce como a cauda do cavalo, só para baixo. Então, para a gente não embarcar, tudo passa por revisão. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Por que é que se reservou esse mundo espiritual inferior para vir nesse momento do planeta, que é chamado de transição? Porque senão não tinha transição. Transição é o choque de duas propostas. É a crise. É a grande crise. Uns querem puxar para trás, outros estão puxando para frente. É isso aí. Quem está no meio, o torniquete está apertando. O Chico falava isso na época dele. Os meus amigos estão me cutelando. As trevas me cutelam. Ele dizia para os amigos, como Arnaldo Rocha. Por quê? Se não apertar, não sai.
Então nós estamos falando uma língua estranha? Nós estamos falando a língua do Evangelho. Porque falar, olha, aquela cadeira de ouro, vocês viram o presidente da Ucrânia, a casa dele? Nunca vi uma mansão mais linda. Que decoração, que mármores, que peças de ouro. O vaso tem o pé de ouro, assim, né? O vaso sanitário. Coisas lindas. Pois é, então nós temos que ver, porque o Brasil precisa se modernizar. Vamos pôr uns sanitários desses sim, né? Nas nossas casas. Essa conversa é da treva. Essa é da treva. Relaxamento. E vai. É a pessoa que hoje tem 2 carros, amanhã quer ter 3, 4. Aí, um dia lá no Abacateiro, o Chico estava lá e virou e falou assim, a gente fica pensando, é uma reflexão, gente, nada de extremismo. A gente fica pensando, porque quando lá na minha terra era tudo tão difícil, a gente plantava horta para comer, né? E hoje a gente fica vendo, aí tem gente que tem centenas de pares de sapatos, mas nós não temos centenas de pés. Parece uma coisa simples. Ninguém está proibido de possuir suas coisas. Mas se a pessoa tem a mente e o coração, ela dorme pensando nos sapatos, ela tem que se tratar. Porque se ela tiver um armário de sapato, mas ela deitar e nem lembrar que tem, tá ótimo. O Honório dizia assim, gente, pode ter um carro de último tipo, não tem problema não. A gente só não pode esquecer como é que se anda de ônibus. Ele falava isso nas reuniões dele. Por quê? O problema é a escravização. O problema é não elaborar o homem novo, no seu sentido universal, viu, gente? O homem e a mulher, né? Eu acho errado. A humanidade não é uma questão até, vamos dizer, de preconceito, né? Humanidade, homem, humanidade. Estou falando do gênero, né? A sexualidade muda porque a gente que é reencarnacionista fala assim, não, hora a gente está homem, está mulher, então tanto faz. É ser humano, né? Então, nós preparamos uma série de slides para falar sobre os caminhos do Senhor e remontar todos esses pontos, esses tópicos do nosso estudo que estão entrosados entre si. Porque nós temos a definição espírita para nos ambientar num novo tipo de vida. Se eu não consigo me ambientar nesse novo tipo de vida, é porque eu ainda estou vivendo a anterior. Estou naturalmente preso a ela. Aí nós temos que fazer uma reflexão. Estou preso a ela por uma necessidade, porque eu ainda não completei o meu ciclo? Ou eu estou viciado? Palavras como disciplina, contenção, assustam muita gente. Mas isso é uma proposição de consciência. Quando a doutrina faz isso, ela faz para quem tem maturidade e sabe que cortar na carne não faz mal, faz bem. Expressão de linguagem, tá, gente? Não fazer cortar carne, não. Não é arrancando o olho, cortando a mão, antes de entrar na vida, né? Então, se a gente for analisar aquilo ali pelo prisma da reencarnação, nós vamos falar, se você vai reencarnar, então é preferível você ir com a mão mirrada, ser cego, né, de um olho, do que tendo 2, ser motivo de escândalo. Mas não é isso que as pessoas geralmente fazem, não. Nós temos, então, do Livro dos Espíritos, volta. É porque ele fica parado aqui o tempo todo. Então... Nós temos aqui umas questões que dizem respeito a essas definições que o Espiritismo nos ajuda a encontrar. Isso, obrigado. Definições. Vamos pensar, todo mundo busca a felicidade, né? Mas o que é felicidade mesmo? Um rapaz me visitou outro dia lá no grupo e disse assim, ele teve um surto numa boate.
18 anos. Aí os pais levaram, começou a fazer um tratamento, e o psiquiatra pediu que fosse ao centro espírita. E aí ele falou assim, olha, eu tive um surto, porque eu tomei um LSD. E aí eu tive um surto, e agora tenho pânico. Mas como que é? Você fazia uso de droga? Aí eu fumava maconha há muito tempo. Aí tá, vamos conversar. Ele falou assim, mas felicidade é quando eu estou lá, meus amigos na balada. Eu falei, peraí. Felicidade, meu filho, você vai ter quando você tiver um filho. Quando você encontrar alguém que você ama e que vai querer construir um lar com essa pessoa. Isso é felicidade. Aquilo que você viveu lá chama-se sensação. Aquilo é sensação. Aquilo é impulso. Impulso da matéria, impulso dos sistemas que regem o seu corpo. Então você teve uma euforiazinha. Não confunde isso com felicidade, não. Felicidade é algo muito profundo, porque é de alma. Felicidade é de alma. Então a gente tem aqui na obra espírita, questão 922 do Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Aí os espíritos respondem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Por que a gente trouxe isso? Porque em termos sociais, os espíritos reconhecem que a posse do necessário para se ter uma vida digna é condição de felicidade. Felicidade relativa aqui. Então vocês pensem, por exemplo, nas pessoas da África, nas pessoas que vivem em regime de guerra, como no Oriente Médio. Que tipo de vida que essas pessoas têm? Como que elas podem ser felizes? Os bolsões de miséria. Isso aqui está na obra espírita. Isso aqui é revelação dos espíritos. Tem que ter o necessário para ter uma vida digna. A pessoa merece um trabalho, ela merece uma casa para morar, comida para comer, escola para os seus filhos e cuidar de sua saúde. E, naturalmente, ter um tempo para o seu lazer. Isso é o necessário. Sofisticar isso já é outra história. É outra história. Só para a gente poder ver como que a doutrina espírita nos ajuda a ter definições claras. Então, quando a gente estiver lutando dentro do processo da nossa cidadania, né, não estamos nem dizendo aqui de espiritualidade para a Terra, não, de cidadania. A gente tem que exigir, sim, que as pessoas tenham acesso ao necessário. Ao necessário. Então, primeiro ponto. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que garante a felicidade mesmo, em aspecto espiritual? Consciência tranquila e fé no futuro. Como é que se processa a consciência tranquila? Todo mundo sabe. Nós aqui que estudamos doutrina sabemos. Consciência tranquila só existe se eu cumpro meus deveres. Não é assim? O dever cumprido me dá consciência tranquila, porque ele me dita o que eu tenho que fazer. Se eu faço, eu tenho felicidade. O camarada pode não ter grandes possibilidades, mas ele cumpre, ele deita no travesseiro e dorme o sono da paz. Agora, por que fé no futuro? O grande dilema e o que faz perder muita cabeça na Terra é falta de perspectiva espiritual. Falta de perspectiva de vida infinita. Isso, segundo os espíritos, desarranja qualquer um. Define processo de desespero, ainda que inconscientemente. Então nós temos muito processo de loucura, que é porque a criatura não tem para onde correr. Então ela vive dentro de uma limitação muito grande. Gente, a descrença, o materialismo, é algo tão aterrador que nós que temos perspectivas não sabemos avaliar. Por isso os espíritos dizem que ofereça uma tábua de salvação a esses náufragos e eles se agarrarão a elas, incontinenti. Entenderam? Isso faz pensar o quê? Se o espiritismo deixar de ser bairrista, caprichoso, vaidoso, prepotente no nosso movimento, o mundo vai precisar dele mesmo. Porque ele é síntese. O Emmanuel fala que a evolução, o suprassumo da evolução é a síntese. E o espiritismo é todo constituído de sínteses. Sínteses.
A síntese diz respeito à essência, não às formas. As formas não nos interessam. Todas as religiões cumpriram o seu papel, mas nós agradecemos todas as manifestações exteriores delas, que foram úteis, mas já não são mais para nós. Então, quando se pergunta se o espírita acende vela, o espírita adora uma imagem, fala assim, olha, o espírita não tem necessidade disso. Porque ele tem consciência e sabe ir à essência. Agora, se a pessoa precisa, o problema é dela. O espiritismo proíbe, não. Allan Kardec proibiu discussão religiosa dentro da Sociedade Espírita de Paris. Estava no estatuto. Aqui não se discute religião, porque aqui vem ateu, católico, protestante, budista, hinduísta, islamista, não importa. A pesquisa lá era científica. Nós precisamos emoldurar, fundamentar a nossa fé. É isso. Fé raciocinada é isso, fundamentar. Eu tenho que ter o quê? Piso para ela se projetar. Eu não vou delinear, eu não vou costurar a minha fé. Minha fé vai ser desse tamanho, não existe isso. Eu tenho que criar um campo. Para um foguete disparar, tem que ter um campo ali, ó, para ele se ajustar e ser a base de projeção. Senão ele não vai, não. Tremeu ali, já ficou incerto a projeção do foguete. A fé é a mesma coisa. Essa sonda, para mandá-la para o espaço, tem que ter um piso. Eu tenho que ter alguma coisa básica. Allan Kardec resumiu isso ao mínimo. Quando ele foi falar do método, no Livro dos Médiuns, ele diz assim, para se trabalhar com alguém sobre espiritismo, tem que fazer duas perguntas. Você crê em Deus? Você crê que tem uma alma que sobrevive à morte do corpo? Se não acreditar em nenhum dos dois, não discuta espiritismo com ele. Pronto. Premissa. Então, vocês entenderam que tem que ter um piso? Agora, eu vou chegar perto de uma pessoa que sequer conhece alguma coisa de religião e que geralmente nega, avessa, e vou começar a falar, porque evolução, que o princípio inteligente está no mineral, está na planta, e depois vem... assim, manda para o manicômio. Enlouqueceu de vez. Mais um candidato. Não vai entender. Então é preciso ter um método, né? E obedecer a isso. Como nós estamos lidando com a maioria das mentes ainda muito embotadas, incapazes de perceber algo mais complexo, que são as equações de expiação e prova, porque como nós somos aqui velhos companheiros de expiação e prova, que são aqueles que vivem em conflito de reencarnação e reencarnação, porque já tem valor moral agregado, mas não segue. Prefere ficar repetindo o passado. Então a gente vive em aflição. A gente vive como aquele lunático, né? Cai ora no fogo, ora na água. Aquilo é o quadro de expiação e prova. Então é o elemento que refrigera, mas logo volta à aflição. Então a gente fica assim. Por não criar uma identidade. E para criar identidade tem que ter definições claras. Isso é condição sine qua para a chamada fé raciocinada. Então a pessoa entra no espírito e fala assim, você veio, você é espírita? Sou. Ah, que beleza, então vocês estudam, vocês têm um trabalho lá na casa espírita? Ah, pois é, eu leio Violeta na Janela, eu leio Cibe Gasparetto, eu leio, muito bom. Mas não é espiritismo, não. Não, isso aí é entretenimento. Obra doutrinária é obra da codificação em primeiro lugar. E depois, na sequência, vai para os clássicos, vai para um Chico Xavier, aí você está lendo obra doutrinária. Outros viram e falam assim, eu li toda a obra de Chico Xavier. Você não conhece a codificação? Então, você entrou no segundo momento. O primeiro momento você perdeu, o momento da base. Mas como que é isso? Aí tem gente que vira e fala assim, mas o Chico não precisa nem de Kardec, o Chico é inteiro. Eu falo assim, não. Em 1981, o Chico deu uma entrevista para uma rádio no Rio de Janeiro. Ele estava na Fundação Marieta Gaio. E ele explicou o seguinte, para quem duvida que ele precisou de Kardec, tá? Olha, eu fui tão perseguido porque eu convivia com os espíritos, e aquilo era motivo de perseguição por parte da igreja, por parte do meu pai, da minha família, dos amigos, porque todos diziam que eu estava ou louco, ou tomado pelo diabo, pelo demônio. E muitas penitências, apanhei, passei por constrangimentos, de modo que
psicologicamente, emocionalmente, eu fiquei muito abalado com tudo isso, com essas experiências. Quando eu conheci a obra da codificação, quando o Espiritismo entrou na minha casa, porque minha irmã ficou obsidiada, a irmã dele, Maria, ficou obsidiada, e ela foi tratada pelo casal Pena Perácio, e ele então legou a eles as obras da codificação, ele começou a estudar. Depois que eu conheci a obra da codificação, eu fui me libertando. Mas eu levei muitos anos da minha vida, eu levei muitos anos da minha vida para me libertar daquelas imagens, daquelas impressões que me perseguiram. Eu não teria conseguido me libertar sem que a doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, chegasse à minha vida. Certamente eu seria mais um no manicômio em Belo Horizonte. Esse depoimento do Chico desbanca qualquer criatura que fica querendo endeusar o Chico. Porque o Chico era médium, claro que missionário, por ter suportado moralmente tanta coisa, ele atestou que tinha capacidade para levar até o fim esse lábaro maravilhoso que revelava Deus, Cristo e caridade. Mas ele deu um depoimento no plano pessoal do que custou para ele essas perseguições. Então, gente, fé no futuro é uma necessidade. Então, a criatura naturalmente tem que elaborar argumento, raciocínio, para que ela possa ter perspectiva. Isso não vem só por uma intuição imprecisa, não. Ela existe, porque nós sabemos que nós somos imortais. Algo nos diz que a vida continua, mas isso não basta. Por isso que existe ciência no mundo para comprovar as coisas. E nós estamos lidando com a ciência do Espírito, que foi inaugurada na Terra através dos Espíritos que então se manifestaram, causaram furor, e através desse furor nós tivemos a pesquisa séria e continuada, devida principalmente, não só ele, a Allan Kardec. No segundo tópico nós temos: há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. A administração interna é desafiadora, porque nós compramos pelo engano. Por que a gente compra pelo engano? Porque nós ainda não temos a nossa identidade forjada. Quando a gente diz que a moral agrega, sim, a gente fala, por exemplo, em termos religiosos, nós estamos todos aqui, embora a racionalidade, nós lidamos aqui com temas de presença espiritual, nós lidamos com a questão reencarnatória, que existem evidências, né, e muitos dizem até comprovação, por causa das lembranças da pessoa de outra vida, que dão dados, né, dentro de processos de hipnose. Mas a gente fica assim, será? Diz Honório um dia, ou disse Honório um dia, no grupo Emmanuel, que estava estudando lá, ele falou assim: gente, por que vocês acham que nós estamos estudando esses princípios espíritas aqui? Aí o pessoal ficou assim, ele disse assim: porque a gente não tem certeza disso. Porque quem sabe disso não precisa vir ao centro espírita. Já vive isso em sociedade. Olha o raciocínio dele, que lógico. Isso não quer dizer que nós tenhamos dúvida em relação a tudo, mas que nós estamos construindo uma verdade. Então, quem precisa de escola? O aluno. O mestre precisa da escola? Não, ele vai à escola para ensinar. Então, quando os missionários chegam, eles dão aquele banho na gente. Permitem-se, por humildade, compartilhar de determinadas atividades que são para eles muito acanhadas, porque já estão muito à frente, mas são didáticos fazendo isso. O André Luiz ensina: não exija do que está abaixo que suba até você, desça até ele e ajude-o a subir. Essa é a mecânica. Então eles se apagam para caminhar junto. Foi o que Jesus fez, vindo ao orbe. Ele se apaga e se faz como um de nós para nos ajudar a avançar. Há um ganho, porque há uma impregnação. Então, parceria é isso. Quando nós lidamos, por exemplo, com relacionamentos, nós vamos ver isso aqui,
Quando nós lidamos com relacionamentos, nós estamos sendo chamados a fazer isso. Quem é que está casado, quem é que vive em família, que não percebe que existe desnivelamento moral, espiritual, sentimental, psicológico? Existe. Mas o que vai fazer? Você quer sua cópia para conviver com ela? Então, dentro das possibilidades, analise. A questão é, qual que é o tamanho do seu amor? Qual que é o tamanho da necessidade do outro de estar com você? E aí vai. É questão de foro íntimo. Nós podemos fazer algo mais? Então, tem hora que a gente tem que virar pai, mãe, às vezes até da mãe do pai, né? Tem que ser. Então, você começa a cuidar de criança que não é sua, você começa a cuidar de vizinhança, né? Começa a cuidar de amigos. Mas o papel não é esse? Por que a gente está na Terra mesmo? Essa pergunta é muito útil. Por que eu estou na Terra? Para comer, beber, dormir, procriar? Ou às vezes não procriar, mas, né? Acasalar? É para isso? Mas eu faço isso há milênios e milênios e milênios e milênios e milênios e milênios sem conta. E aí? O que fazer de especial? Então eu tenho que me perguntar. Essas questões são simples, mas elas nos ajudam naquelas horas mais difíceis. Nessas horas difíceis, o básico é que nos dá garantia. Não são as equações de Sírios, por exemplo. Que Sírios falar para mim nessa hora? Nessa hora tem que chegar um companheiro mesmo que luta, que está desconjuntado, e fala assim, aqui, ó, olha para mim, estou todo torto, mas estou indo, vamos junto. É por aí. É isso que faz sentido. Cada um de nós, nesse plano de estimulação, se olhar o outro, aprende. Falei, eu estou reclamando, mas o outro está mais desconjuntadinho. Eu estou até melhorzinho. Então, deixa eu andar mais. E vai por aí. Agora, isso não significa que vai chegar um ponto que a pessoa não suporta. Vai enlouquecer, vai suicidar, vai matar. Não, gente, não é por aí. A vida tem a misericórdia entremeando tudo. 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 E, às vezes, nós recompomos o destino com pequenas notas de carinho, que não necessariamente precisam estar formalizadas. Então, às vezes, a gente reencontra, né? Quantos namoros aí, né, gente? A gente fica pensando assim, aqueles namoros que aconteceram, que foram tão assim, um olhou para o outro, sabia, mas não deu certo, não casou, não ficou. Aí a gente pensa assim, conviver um tempo, né? Principalmente hoje, que é muito íntimo, né? Tudo. As pessoas convivem por um tempo, e aí depois deixam, né? E fica assim aquele gostinho de algo que, não sei, foi embora, era tão bom, mas de repente não era bom, não dava. Completou alguma coisa do passado, né? Às vezes foi no namoro que completou. A gente não costuma analisar a vida por esses prismas, mas não tem nada para perder, não. Tudo é gravitação. Todo eletrão que chega a gravitar em torno do meu núcleo tem um porquê. Tem um porquê. Se alguém cismou comigo, pode saber. Eu tenho que fazer alguma coisa com essa pessoa. Necessariamente não o que ela pede. O Evangelho fala que a gente tem que dar. Se pede emprestado, se pede, tem que dar. Mas não o que pede. Né? Nós vamos analisar. É possível? É ético? É moral? Dentro dos princípios da estrutura que eu tenho, é pertinente? Se for, né? A gente vai dando honra a quem de honra, né? Glória a quem de glória, louvor a quem de louvor, e aí vai. Compreendendo que as definições... é isso mesmo. Compreendendo que as decepções nos induzem, as definições nos induzem a uma vida mais organizada. Nós estamos falando aqui de vida inteligente, gente. Muita gente não entende essa linguagem que nós estamos usando aqui. Vida organizada significa o seguinte, eu tenho concepções claras, elas são bem fundamentadas, então eu vou tocar a minha vida dentro dessas bases, não o instinto, não o impulso,
que não é refletido. Deu uma ideia? Não pode ser o impulso mais. Eu tenho que filtrar o impulso. Minha vida agora é organizada, ela tem novas bases. Eu sei por que eu caminho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, qual que é a melhor forma de tirar proveito dessa terra. Então, eu preciso me organizar. Então, nós temos algumas questões para mostrar onde estão os caminhos do Senhor, onde está essa espiritualidade gloriosa, como que a terra está sendo preparada para uma vida melhor. A gente vai entender nas entrelinhas. Nós temos aqui um texto que é da questão 938 de um livro dos Espíritos. Questão principal e desdobramento A. Então, Kardec pergunta assim: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Todo mundo entende isso, né? Ah, não, está tão difícil que a gente não está tendo nem dó de ninguém mais. Essa frase é comum aí. Então, ele está perguntando assim, olha, a ingratidão endurece o coração e fecha a sensibilidade? Os Espíritos respondem assim: fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. Aí eu pergunto para vocês assim: essa resposta mostra o caminho do Senhor. Por quê? Porque a gente fica assim, fulano é um ingrato. Sabe o que é isso? O ego gritando por reconhecimento. Aí a gente fica nutrindo o ego. Não faço mais não, vou cortar a mesada, vou cortar a ajuda, não vou visitar, não vou dar o passe, porque a pessoa não sabe nem agradecer. Mas espera aí. Quem é que está em aprendizado? Ele está na necessidade. Eu adotei, eu escolhi a prova. Isso tudo é planejado. Porque a gente não é brucutu mais não. A gente não tem mente embotada não, senão não estava aqui. Quando a planificação aconteceu, eu sabia das implicações. Olha, vai precisar de sua abnegação. O que é abnegação? O Chico falou que ela está acima da caridade. Que a abnegação é mais difícil que a caridade. Porque a abnegação, você tem que ir até onde a pessoa quiser. O Chico velhinho falou assim, comentaram com ele: Chico, Jesus pede que a gente ande 2.000 e está muito difícil, tem hora que é muito difícil. Ele falou assim: tem gente que exige muito mais que 2.000. Ele sabia disso. 2.000 milhas é apenas uma referência. E o Chico respondeu isso com autoridade, porque ele andou muitas milhas com muita gente. Muitas. Então, nós começamos a entender quem é que tem necessidade de se iniciar numa vida divina. Por que eu vou brigar? Por que eu vou fazer escarcéu? Por que eu vou andar de carantonha, azedo, revoltado, se eu preciso da oportunidade de desvelar potenciais da minha alma que ainda não estão ideais? Olha a reflexão. Os caminhos do Senhor. É difícil, de momento, implantar. Mas nós precisamos enamorar do assunto. Então, o primeiro item é esse. Tudo que diz respeito a plantio do bem é mérito. Não precisa ser agora, não. O importante é tê-lo no banco da providência divina, depositadinho. A gente tem que ter essa perspectiva de futuro. Entenderam por que não pode ficar sem fé? Se ficar sem fé, não faz, gente. A caridade só é possível se filha da fé. A fé é mãe da caridade. A fé é mãe da esperança e mãe da caridade. O Paulo deu a equação. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Definição dele em Hebreus 11:1. Quando ele definiu isso, ele sabia o que era. Eu não tenho, eu não pego, mas ela existe. E eu me movo por isso. Então, eu preciso ter uma projeção de fé a partir de uma base. Porque se eu não me educar, não renovar minha mente, eu vou ficar
Vocês já conversaram, fizeram atendimento fraterno com, por exemplo, gente que chega com mediunidade ou com obsessão, influência espiritual dentro do centro? Aí você ouve a pessoa fala, pois é, porque minha mãe, meu pai, meu namorado, e aí eu vou e aquilo acontece, blá, blá, blá. Aí você falou assim, mas isso é explicável, a gente tem que a doutrina, papapá. A pessoa nem espera você terminar e fala assim, mas o meu namorado, aí acontece isso, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Eu falei, não, minha filha, isso é normal. Daqui a pouco vai passar, você vai tomar um passo, fazer um tratamento, devagarinho você vai ler, você vai conversar. Não, mas eu sinto isso também, eu sinto aquilo, aquilo. Vocês já viram? É um disco que repete a mesma coisa. Por quê? Porque a pessoa está debaixo de domínio de influência, e as impressões que ela colheu são o universo dela naquele momento. Como é que depura isso? Tempo e paciência. Se você não vier, fica difícil, viu? Aí vem. Na outra vez vem. Mas essa semana foi pior porque aconteceu. Não, mas vai melhorando. Você vem de novo. Chega um dia que a pessoa fala assim, estou melhor. Aí você nota que você consegue conversar com a pessoa. Você está me ouvindo. A pessoa não entendeu. Que bom que você está me ouvindo. Olha como é que você melhorou. Quando você chegou aqui, você não ouvia ninguém. Você só falava. E só falava, só queria falar. A mesma coisa. Olha como é que você mudou. Hoje você está construindo. Hoje você está livre. Vocês já viram isso? Demais, né? Casa Espírita tem demais. Então é por aí. Nós temos que, depurando, nós temos que melhorar a nossa mente para a gente poder pensar nas coisas com proveito. Porque quando eu sei das coisas espirituais que são reveladas, por isso chama-se revelação, tirou o véu, ou seja, aquilo que eu não conhecia na minha ignorância, passou a ser revelado. Então eu começo, olha, o fulano está perturbadinho, mas é interessante, porque ele chegou no centro. Ele chegou no centro. Esse domínio mental, a espiritualidade vai preparar, vai afastar as entidades, vai dar encaminhamento para elas, um monte vai ganhar. Não só ele, mas os outros também. Nós precisamos saber acolher e não ter pressa. Não adianta ter pressa. Tem que ir devagar. Né? A outra questão, ela diz assim, mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Porque realmente a pessoa pode até ter abnegação, mas continua sofrendo, né? Quando o Chico ganhou uma cusparada no rosto e que a pessoa rasgou a mensagem de um familiar na cara dele e jogou, ele chorou. E ele contou que ele chorou e o Emmanuel apareceu para ele e falou, enxuga o rosto, vai servir, se alguém te perguntar o que é isso, você fala que foi a chuva que molhou, não tinha nem chuva. Mas aquelas coisas de aprendizado, né, de fortalecimento da fé. Então o Chico explicou o seguinte, que ele não entendia a agressividade das pessoas no nosso movimento. A ingratidão, a agressividade, a perseguição. Apesar de que os espíritos explicaram para ele que era uma doutrina livre, que ela não tinha dono, era um movimento livre. Aí ele diz assim, eu sempre considerei muito o que os amigos espirituais me falaram, mas no meu coração ainda não entendo tanta agressividade. E como sofreu, né, gente? Como sofreu. Então, é isso aqui, ó. Mas, Kardec indagando, mas isso não impede que se lhe ulcere o coração, ou seja, o coração fica ferido. Porque a pessoa agride, né? Ingratidão. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Olha, como Allan Kardec esquadrinhava as coisas, porque ele estudava a psicologia humana com os espíritos. Ele está fazendo isso aqui. Mas não é natural que a pessoa deseje ser menos sensível? Tem gente que chega e fala assim, eu tenho que ser menos bobo, eu sou muito bobo, faz comigo, aí eu dou chance, faz de novo. Quem está perdendo? O outro. E às vezes a gente vira e fala assim, é mesmo, vai ser mais racional. Às vezes a pessoa está exagerando mesmo na dose, né? Está virando capacho, e não é isso, né? Oferecer outra face não significa ser capacho. Então aí tem que entrar o discernimento. Kardec ensina no Perdão das Ofensas, naquele capítulo do Evangelho, que amar o inimigo não significa
se colocar na frente dele para receber a metralhadora dele. Em outras palavras, significa não lhe desejar mal, fazer o bem para ele se tiver oportunidade. Olha como é diferente. Olha como é diferente. Não é? Até o dia que a gente for espírito superior, então a gente vai virar anjo da guarda do vilão que fez a gente evoluir. Porque isso acontece. Mas até lá tem um caminho de gradação. E é isso que Kardec mostrou. Aí os espíritos respondem sobre essa questão de querer ser menos sensível. Pode-se preferir a felicidade do egoísta. Olha a resposta. A felicidade do egoísta. Ninguém me fere, mas também não gosta de ninguém. Não presta serviço para ninguém. É a felicidade do egoísta. Ele não sai do casulo, né? Triste felicidade é essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com os seus simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Essa é uma nota de Allan Kardec. Olha, a gente trouxe essa questão, que é uma das que constitui o nosso problema aqui no mundo, para poder falar que é caminho do Senhor, que é exatamente a contramão do que nós pensamos e geralmente fazemos. O caminho do Senhor é o da abundância. É o sol que brilha para injusto e injusto, para ladrão e para honesto. É a chuva que cai para quem merece e quem não merece. É exatamente isso que Jesus ensinou, quando fala: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É um processo de aprendizado, porque é uma vida celestial. Essa vida celestial é a que a gente não tem. A gente está namorando dela. Por isso que a gente pega a doutrina muitas vezes e faz dela um monstrengo. A gente faz dela um histrião. Aquilo é espiritismo? Não, não pode. E não é. Nós estamos começando a quebrar a concha do egoísmo e por isso a gente precisa analisar que a nossa infelicidade é a eleição pessoal. É a eleição do nosso sistema, do nosso jeito, do nosso critério. E a gente não abre espaço para analisar o jeito do outro, dar liberdade para o outro. Com relação a amigos, a pessoas, ou de família ou não, né, que a gente tem laço, o Chico dizia assim, tem muitos amigos que não puderam ficar do nosso lado. Muitos deles permaneceram mais distanciados, mas como nós temos muito serviço, nós não tivemos tempo para ir lá, muitas vezes saber o motivo pelo qual eles se distanciaram de nós. Ele quis dizer do melindre, né, gente? Da suscetibilidade. O Chico falava isso de quando em quando, na existência dele. E olha, muita gente ficou com raiva do Chico. Muita gente. Existe expoente espírita aí, que escreveu sobre ele, que pautou, por causa de uma negação dele, de não permitir essa pessoa entrar na casa dele, essa pessoa começou a falar mal dele. Para a gente ver como é que é a vaidade das pessoas. E o Chico era muito objetivo, porque o trabalho dos espíritos estava acima da conveniência. Quem partilhou com o Chico muito próximo, pode contar muita coisa nesse sentido. Teve uma vez que um companheiro, se não me engano, de Goiás, ele apareceu na fila do Chico em Uberaba, uma fila enorme, para quem conheceu, né? Aquela fila enorme que tentava falar com ele. E o Chico está lá assim, de longe. Fulano, vem aqui. O nome da pessoa. Nunca tinha ido lá. E ele ficou assim, olhando, até que ele... Aí fizeram o sinal, é você mesmo, vai lá, o Chico está te chamando pelo nome. Aí ele falou, não acredito. O Chico sabe meu nome, eu nunca vim aqui, nunca tive com ele.
Aí o Chico abraçou, perguntou pela comunidade que ele representava, falou para ele do trabalho de lá, orientou, ficou do lado dele um tempão. Passou o tempo, ele foi embora feliz, contou para todo mundo. Depois ele escreveu um artigo dizendo que ele voltou uma segunda vez, entrou na fila de novo, está assim, o Chico vai me chamar. Quer ver? O Chico vai me chamar. As nossas vaidades, né? E aí nada do Chico chamar. E ele foi chegando perto, o Chico nem para olhar para ele de novo. Aí quando chegou a vez dele, ele falou assim, ô Chico, você lembra aquele dia que eu vim aqui? Ah, pois é, eu vim aqui de novo conversar que a comunidade está com problema. Eu falei assim, meu irmão, você enfermeiro lá, pode ir em paz. Por quê? Aí ele escreveu um artigo em que ele comentava que era muito egoísmo da parte dele. Muita vaidade da parte dele, achar que o Chico estava à disposição para tratar dos mesmos problemas quantas vezes a gente desejasse. Um homem a serviço da alta espiritualidade, tendo que tratar do mundo inteiro, de problemas os mais intricados, da multidão que o procurava, ia ficar paparicando quem já sabe o caminho, quem já sabe o que fazer e que já tinha recebido uma deferência como aquela. Então, Chico foi seco e cortou. Você, enfermeiro lá. Dá ideia? A gente que fica de pedinte todo dia, né? Então, a gente muitas vezes elege pessoas, né? Às vezes até dentro de lideranças, etc., fica achando que essas pessoas têm que estar disponíveis. Gente, são aprendizes como nós, trabalhadores como nós. Quando o Chico falou para o pessoal que queria morar em Pedro Leopoldo, só para a gente combinar aqui por intervalo e depois a gente volta e retoma. Quando o pessoal queria morar, todo mundo morar lá em Pedro Leopoldo, ele virava para o pessoal e falava assim, não, aqui não, muitos mourões juntos não dão boa cerca. Então é preciso estender os mourões para fazer a boa cerca e fazer o trabalho. Então essa coisa de idolatria não pode existir entre nós. Nós criamos no nosso movimento algo muito feio. Essa coisa de espetáculo, de show, de popstar. Isso desviou o movimento espírita. Isso tem que acabar. Nós trabalhamos em equipe. O Chico sempre ensinou isso para a gente como o máximo expoente, e a gente diz com toda certeza hoje, em evolução e em testemunho. Então a gente cria, né, figuras lendárias. E o que a gente tira proveito? Muitas vezes você arregimenta aquela multidão de gente para ouvir uma pessoa, e você pergunta no final assim, o que você entendeu que ele falou? Ah, foi lindo, mas não sei explicar, não. E aí? É isso? Então o Honório falava com a gente, olha, o trabalho que interessa a doutrina é esse aqui, ó, tete a tete, dos grupos. Quando nós vamos aprofundando o conteúdo, estudando, ajudando as pessoas a pensar, a descobrir as obras. Esse é o trabalho que interessa a doutrina. Não é essa coisa de pavão que passa para todo mundo aplaudir, não. Abaixo isso na doutrina espírita. E vem com a lista, fulano, bacharel, é isso, é doutor, tem isso. Quase que fala o que traz de outras reencarnações para enaltecer uma personalidade. Isso é um absurdo. Quando fizeram aqui o congresso que o Honório Abreu concebeu, o primeiro critério foi, todo mundo será apresentado, não importa quem. Todos os expositores serão apresentados pelo seu próprio nome. Nem um DR na frente, nem um professor, é irmão. Será apresentado como irmão. Acabou. E foi assim. E foi um modelo para quem quer prestar atenção. Porque nós precisamos seguir a essência do Evangelho. Não é as coisas que os homens criaram, não. Então, por que a gente vive em ingratidão? Porque a gente vive nesse sistema de egocentrismo, de ilusão. As vaidades, os ululantes que não sabem reconhecer o outro que está trabalhando o pão, que está trabalhando o cafezinho. Nós não podemos ser assim. Criar essa ilusão dentro das nossas casas, que são ninhos de espiritualidade e amor, isso é um absurdo. Nós temos que ser reconhecidos, o maior título que existe na Terra é o de irmão. E no além também. Porque quem vai para lá e é chamado de irmão, pode pôr o joelho na terra e agradecer. Porque é o maior título que existe. Então nós temos que nos revisar nas nossas vaidades, nessas nossas cristalizações mentais lamentáveis. Então o primeiro são as decepções e amarguras.
Primeiro item, nós teremos outros. O próximo vai falar sobre as uniões antipáticas, para a gente poder analisar esse contexto dos caminhos do Senhor na vida de cada um. Vamos a um lanchinho?